Oi, amores, tudo bem? Gente, hoje o vídeo é bem diferente, tanto que eu não vou começar do mesmo jeito que eu começo os vídeos. Como vocês viram aí pelo título, né? Hoje eu vim falar pra vocês do porquê que o meu casamento acabou. Esse vídeo aqui, gente, é um vídeo que Deus tá me incomodando pra fazer. E na época, quando aconteceu tudo, eu já estava afastada aqui do YouTube, já estava, né, muitas coisas acontecendo, então acabou que eu não vim falar sobre esse assunto. Eu dei umas pinceladas lá no Instagram, e eu só estou fazendo esse vídeo, gente, primeiramente porque Deus está me incomodando, porque eu acredito que tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo na minha vida é um testemunho que eu estou gerando. E não é só porque a outra parte falou, né? Porque na época que a outra parte, né, no caso o meu cônjuge, ele falou sobre o que aconteceu, ele falou a versão dele, né? E na hora que aconteceu aquilo, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito brava, sabe? Fiquei com ódio. E aí, se eu falasse naquela época a minha versão, eu ia fazer merda, eu ia falar coisas que não deveria falar, né? Então Deus me calou, eu me calei ali naquela época e agora eu estou preparada para falar desse assunto. Tanto que eu demorei muito para vir aqui falar desse assunto, gente, porque realmente é um assunto, né, constrangedor. Eu vou abrir o meu coração aqui para vocês hoje. E é um assunto bem delicado, eu vou tentar usar as palavras mais corretas possíveis. Eu orei antes de começar esse vídeo, porque eu realmente quero que esse vídeo seja direcionado por Deus. Eu não quero atacar ninguém, eu não quero me vitimizar, eu não quero fazer com que isso gere algo ruim. Não, eu quero que esse testemunho, tudo isso que está acontecendo na minha vida, seja para edificar, seja para alcançar outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo que eu passei. Então, tudo o que eu vier falar aqui, que seja direcionado por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo. E eu tô me sentindo muito em paz para gravar esse vídeo, gente. E é Deus mesmo que dá essa paz, porque igual eu falei pra vocês, antes eu não queria nem falar sobre esse assunto, mas hoje eu acho, né, acredito que seja Deus mesmo querendo que eu fale. Então eu estou aqui pra falar. E outra coisa, gente, esse vídeo, eu tô fazendo ele também pra falar a minha versão, né, o meu lado da história, porque toda história tem dois lados. E também porque a outra parte falou e eu não falei, então eu acho que eu tenho que falar. E como eu sempre compartilhei tudo com vocês da minha vida, vocês acompanharam quando eu comecei a namorar, quando eu noivei, quando eu fiz o meu chá de cozinha, quando eu fiz o meu pré-wed, quando a gente casou, quando a gente mudou pra nossa casa, quando a gente fez a reforma da nossa casa, quando a gente veio pra cá pro Taboado, né, que a gente mudou de cidade. Então, tipo assim, tudo eu compartilhava com vocês, a minha vida, os vlogs quando a gente saía, a nossa rotina de casados. Então, assim, eu me sinto na obrigação, porque vocês me acompanham, né, e vocês têm curiosidade também de saber, meu Deus, né, o porquê que acabou, né, o que aconteceu. Então eu estou aqui, gente, para falar para vocês. E pega a pipoca, senta aí, porque esse vídeo vai ser longo e eu não vou dividir ele em duas partes, porque eu acho muito chato, né? Então eu falo muito, gente, vocês já sabem, né? Então, se vocês querem realmente saber, estão dispostos aí, senta aí e vamos lá, gente, porque eu vou... eu fiz até um roteiro. Gente, pra vocês terem noção. Porque eu quero ser o mais correta possível, né? Contar tudo direitinho, mesmo que seja vergonhoso da minha parte, porque, né? Foram muitas coisas que aconteceu, mas eu quero ser o mais sincero possível, sem filtros. Então, vamos lá, vamos começar esse vídeo.
Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu já quero dizer que esse vídeo é mais direcionado para pessoas cristãs, né, que tem um pensamento cristão. Quem não tem conhecimento da palavra de Deus, quem é do mundo, né, não tem essa visão, então eu acho que esse vídeo não seja para você, talvez, porque talvez você vai me julgar, vai falar que é falta de caráter e blá 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 blá, como as pessoas julgam, né? Mas enfim, esse vídeo mesmo, ele é mais para pessoas cristãs que eu sei que vão me entender, me compreender, mas vocês estão livres para comentar aqui embaixo. Só espero que não tenha muito xingamento, gente, por favor, eu sou um ser humano aqui desse lado, tá bom? Então, por favor, tenham cuidado com as palavras. Mas enfim, gente, vamos lá. Eu acredito que o começo de tudo que começou a dar errado no meu casamento foi a partir do momento que a gente veio morar aqui em Aparecida do Taboado, né? O meu esposo, ele começou a trabalhar aqui e aí ele começou a ficar muito focado no trabalho, muito focado mesmo no trabalho, em crescer. E eu acho isso muito legal porque realmente o homem, ele tem que cuidar da casa, ele tem que cuidar da mulher, né? Então ele tinha essa preocupação, só que ele me deixou de lado, né? Ele me deixou de lado no quesito do quê? A gente não tinha relação sexual quase nunca, gente. E eu sei disso porque eu tenho aquele aplicativo de calendário menstrual. E toda vez que eu e ele tínhamos relação, eu marcava lá. E aí eu comecei a observar, gente, a gente não tá tendo nossos momentos, a gente não tá namorando, sabe? E aí eu comecei a perceber isso, que o sexo diminuiu, beijo na boca não existia mais, sabe? Começou a diminuir e a maioria das vezes era eu que ia atrás, porque se eu não fosse atrás, a gente só beijava quando ia dormir, né? E tinha vezes que era só selinho, sabe? Não tinha aquele beijo gostoso igual quando a gente começa a namorar, sabe? E aí começou nisso. Foram mais ou menos 2 anos. A gente chegou aqui em junho, na verdade, né? Ele veio antes de mim. Eu cheguei aqui em junho de 2021. Ele chegou aqui em abril porque ele veio na frente para conseguir o trabalho, enfim. A gente chegou aqui em Aparecida do Taboado em 2021. E aí começou esse processo que foi até 2023. Foram 2 anos, né? Nesse processo de sem sexo direito, não tinha beijo na boca, não tinha carinho, eu tinha que cobrar elogio dele, sabe? Tipo assim, eu tinha que cobrar foto, vamos tirar uma foto juntos, ele, não gosto, não quero. Beijo, eu falava tipo, eu quero beijar você agora, tal, não sei o que, ele tava jogando no celular. Aí eu acabava atrapalhando ele ficava nervoso, às vezes ele, que saco, o que você quer, tipo assim, sabe? E aí, várias coisinhas assim foi me desanimando, sabe? Eu comecei a não cobrar mais foto, eu comecei a não cobrar mais beijo, tanto que tinha dias que a gente nem beijava na boca. Igual eu falei pra vocês que eu tinha aquele calendário menstrual, né? Eu fui ver, a gente transava, gente, tipo assim, 3 vezes no mês. E isso não é normal, sabe? Pra um casal. A gente é jovem, a gente é novo, eu sou muito disposta, sabe? Se é que me entende. Então, tipo assim, era eu que sempre procurava e às vezes eu percebia que ele não queria. Tinha vezes, eu até comentava isso com ele às vezes, eu percebia que ele não estava disposto, que ele não queria. Às vezes ele fazia só porque eu queria, sabe? E é muito chato você perceber isso. Então, gente, foram essas coisinhas assim, sabe? Tipo, da parte dele, que foi me deixando desanimada, né? Tem mais coisas, tá, gente? Tem muito mais coisas, só que eu tô resumindo aqui, porque daqui a pouco eu vou listar aqui, né? Que eu fiz a listinha, e aí eu vou comentar com vocês tudo certinho. Mas resumindo, foram 2 anos assim, e eu, nesse período, eu falava, tá, gente? Eu não sou, na verdade, uma mulher, tipo assim,
de algo estar me incomodando, principalmente no relacionamento, eu acredito que eu já até falei pra vocês isso aqui em vídeo, porque eu tenho uma playlist aqui no canal de casal, né? E aí eu já compartilhei isso com vocês. Eu sou uma pessoa que falo tudo. Então, tipo assim, quando ele não tava me dando carinho, eu falava, você não tá me dando carinho. Você não tá me beijando, eu tenho que pedir beijo, eu tenho que pedir pra você tirar uma foto comigo, eu tenho que pedir pra você me dar um beijo na boca, sabe? E aí eu falava tudo, olha, eu tô fria, eu tô me sentindo fria, eu não tô feliz no nosso casamento. Então ele era ciente de tudo, sabe? De todos os meus pensamentos, de todos os meus sentimentos, porque eu falava pra ele. E aí ele falava, tipo, desculpa, eu vou mudar, vou tentar ser melhor nisso e tal. E eu, beleza. Só que ele não melhorava. Nunca, não melhorava. Às vezes tinha uma melhora, só que já retrocedia de novo, sabe? Ele melhorava e depois de um tempo ele relaxava tudo novamente, sabe? Tinha vezes, gente, que tipo assim, por exemplo, eu queria sair da rotina, né? Aí a gente ia às vezes comer um lanche e a gente ia andando, né? Porque a gente não tinha bicicleta na época, eu acredito, não lembro. Só sei que a gente ia andando até a lanchonete, conversando e tal, aquela coisa gostosa. E aí, às vezes, eu pedia pra ele, vamos me dar um beijo aqui, me dá um beijo aqui, tipo, tava na rua vazia, sabe? Tipo, queria fazer umas aventuras, algumas coisas assim. Não, tipo, sexo, mas eu queria que ele me desse um beijo ali à luz da lua e tal, sabe? Várias vezes eu pedi isso pra ele, gente, e ele sempre negava. Ele, não quero, alguém vai passar e ver, sabe? Tipo, sempre inventava uma desculpa e aquilo ia me magoando, entendeu? Mas foi mais ou menos isso, gente, nesse período aí de 2 anos com essas rejeições de carinho, de sexo, tipo assim, como homem, gente, eu não tenho do que reclamar, porque ele nunca deixou faltar nada dentro de casa, nunca deixou faltar nada pra mim. Dentro das condições que ele tinha, ele sempre me deu tudo do bom e do melhor. Ele sempre foi um marido maravilhoso, só nesse quesito mesmo. Porque vocês sabem, né, gente? Nós mulheres, nós gostamos de ser elogiadas. A gente gosta, tipo, que repara no nosso cabelo, no look. Tinha vezes que a gente saía, praticamente todas as vezes que a gente ia sair, eu tinha que falar, e aí, ficou bom? Tô bonita? Sabe? Eu tinha que falar, porque senão ele não falava. Não era algo natural, sabe? E aí, tipo, foram muitas coisinhas assim, sabe? Muitas coisinhas assim que eu fui esfriando. E eu também, agora vamos um pouquinho pelo lado espiritual, eu também não estava na presença de Deus, eu estava fora da igreja. Eu estava vivendo uma vida assim, gente, que olha, só por Deus mesmo, sabe? E hoje eu enxergo isso. Na época eu não enxergava. Hoje, graças a Deus, os meus olhos foram abertos por Jesus, pelo Espírito Santo, que hoje eu consegui enxergar muita coisa errada que eu fiz, né? Que se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito nada daquilo, né? E isso foi antes de tudo acontecer, tá bom? É a minha vida com Deus mesmo, né? Eu tava muito afastada, muito longe dos caminhos do Senhor. Então, quando a gente tá longe, o diabo, ele faz o quê? Ele cega a gente, ele faz a gente não enxergar nada. E ele vai colocando pratos, ele vai colocando dificuldades, e a gente vai, só fazendo tudo que ele tá ali oferecendo, entendeu? É terrível. Mas enfim, vamos, né, mais pra parte da frente agora. Assim, gente, eu percebi, uma das primeiras vezes que eu percebi que meu casamento não tava indo bem foi em 2022, um pouco antes da minha sogra falecer, a mãe dele, né? Foi um pouco antes da mãe dele falecer. Eu comecei a trabalhar de recepcionista numa academia aqui perto da minha casa. E lá nessa academia tinha um instrutor, né, um professor, que ele era muito bonito, muito atraente, muito... Sabe aquele homem que se olha assim, bonito? Só que tipo assim, eu já vi vários caras bonitos na minha vida. Lá em São Paulo, então, nem se fala, porque tem muito homem bonito em São Paulo. E eu nunca senti atração, nunca senti desejo, vontade de trair, nada.
Podia chegar o Brad Pitt aqui, Daiane, eu quero casar com você. E eu falava, não, sabe? E aí, eu percebi por quê. Eu senti atração por essa pessoa. Aí eu falei, calma aí, o que tá acontecendo com você, Daiane? Você nunca sentiu isso. Aí eu percebi que eu falei, gente, tá alguma coisa errada, porque eu nunca passei por isso, sabe? Eu nunca cheguei nessa parte, Senhor, o que tá acontecendo? E aí, eu percebi que ali já tava começando a desandar. Porque pra você sentir atração por outra pessoa, gente, é pesado. Né? Tipo, algo não tá certo. Porque antes, o meu cônjuge, ele me preenchia de todas as formas. Ele sempre tava ali. E não era só com coisas materiais não, gente, porque eu nunca fui uma pessoa materialista. O que eu gostava mesmo era de atitude, palavra, sabe? Presença, demonstração ali, sabe? De carinho, tô aqui, te amo, sabe? Mensagens, essas coisas assim que a gente fazia antes e que começou a não fazer mais, sabe? Eu sempre fui mais carinhosa, ele sabe disso, eu sempre fui muito mais carinhosa, muito mais atenciosa. Eu acho que a mulher, né? Normalmente nós mulheres, nós somos assim, os homens já são mais desligados. Mas assim, eu percebi nisso, que eu fiquei, caraca, né? Tanto que nessa época eu cheguei a terminar com ele, porque eu tava querendo ficar com essa pessoa, né? E eu falei pra ele, olha, eu já adulterei contra você no meu pensamento, porque eu já desejei, né? O adultério, gente, né? Ele não é só quando você executa ele, é no pensamento também. Quando você deseja uma pessoa, você olha pra pessoa, deseja, imagina você fazendo coisas com ela, ali você já, sabe, você já adulterou contra o seu parceiro. E aí eu falei pra ele, olha, eu desejei outra pessoa, eu quis ficar, você não tá me dando atenção. Quando eu disse isso pra ele ficou assustado, ele regalou os olhos assim, desse tamanho. E aí ele ficou assustado, aí ele, tipo, a gente ficou terminado, se eu não me engano, uns 3 dias. E ele pediu pra voltar pra mim e eu tava com o coração fechado, não queria, tava muito magoada. Eu falava, não, você não vai mudar, eu tenho que ficar te cobrando tudo, sabe? O mínimo eu tenho que te cobrar. Aí ele, não, tipo, me perdoa, eu vou mudar. Aí, beleza, nesses 3 dias a gente se reconciliou, voltamos. E aí ele realmente melhorou. Ele melhorou aí por um período. Depois, igual eu falei, ele voltou a ser o que ele era antes, né? E ele tem as questões dele pra isso, que depois eu vou falar pra vocês também conseguirem entender o porquê de tudo isso, beleza? Enfim, passou esse tempo, chegou em 2023, final de 2023, o meu casamento tava já assim, parecia que a gente era amigo. Parecia que a gente era amigo morando junto, não tinha mais muita conversa. Eu ia pra academia, ele não ia pra academia comigo, eu chamava ele pra ir pra academia, que era o único momento assim que a gente podia ter junto, porque a gente não tinha nada o que fazer. Aqui nessa cidade é muito parado, tipo, não tem muita coisa pra sair da rotina aqui. Então a única coisa que eu achava legal da gente fazer juntos era academia, e ele não queria fazer academia de jeito nenhum, ele falava que não gostava. E aí eu ia pra academia sozinha, e nessa de ir pra academia sozinha, eu conheci uma pessoa, né, na academia. Na verdade, eu conheci nas redes sociais, só que a gente se conheceu na academia porque a gente marcou um encontro, né? Essa pessoa que eu conheci foi através de uma entrevista que eu ia trabalhar com a irmã dessa pessoa, né? E aí acabou que eu segui ele e segui mais algumas pessoas desse meio do trabalho, né? E aí ele me mandou mensagem, começou a conversar comigo. E ele era uma pessoa, assim, tipo, muito doce, muito legal. E eu estava carente, né? Eu estava totalmente nem aí pro meu casamento mais. Estava totalmente magoada, frágil e, pelo lado espiritual, estava fora da presença de Deus. Comecei a dar lado para esse menino. Comecei a dar conversa, né? Coisa que eu nunca fiz, né?
E aí eu fiquei, tipo, encantada por essa pessoa. Acabei começando a conversar todos os dias, era todo dia conversa e mensagem. E aquela coisa do desejo começar a aumentar. Aí a gente marcou um treino na academia, ele treinava em outra academia na época, ele foi na minha academia para treinar junto e mudou para minha academia, né? E aí convivência vai, convivência vem, começou a nascer uma paixão muito forte, muito grande assim, sabe? E aí acabou que teve um dia que ele me chamou para ir na casa dele. O meu marido estava trabalhando, né? O meu marido estava trabalhando, isso foi à tarde, era 1h da tarde, eu não lembro muito bem. Só sei que eu fui na casa desse menino, eu fui na casa dele 2 vezes e não aconteceu nada. A gente só conversou, só teve aquele momentinho ali de paquera, sabe? Tipo, mas nada de encostar a mão, nada do tipo, gente. Só que ali eu já tava dominada, né? Eu já tava. E aí na terceira vez, e eu fiz coisa errada, né? Porque eu já fui pra casa do cara estando casada. E no meu pensamento, eu fiquei tipo, eu vou terminar. Eu vou terminar porque eu estou apaixonada por outra pessoa. Eu me apaixonei por essa pessoa, gente. Eu me apaixonei por essa pessoa. E no meu pensamento eu ficava, não, eu vou terminar porque eu era contra a traição. Eu nunca traí na minha vida. Nunca tinha traído, né, na minha vida. E eu era contra isso, né? É errado, a gente sabe disso. Só que eu não consegui. Não consegui, gente. Toda vez que eu chegava pra falar com ele, porque eu queria falar, olha, não tá dando mais, conheci outra pessoa, tô apaixonada por ela, quero ficar com ela e eu quero terminar com você. Mas eu não consegui fazer isso, gente. Eu não consegui fazer isso. E acabou que na terceira vez que eu fui pra casa dessa pessoa, a gente acabou dando um beijo e aconteceu tudo, né? A gente beijou e a gente teve relação e eu acabei traindo, né? Eu traí ali o meu marido. Na hora foi maravilhoso, eu nem pensei em nada, eu me entreguei àquela paixão louca que eu estava vivendo. E aí eu ficava pensando, tipo, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? E o diabo é sujo, né? Porque o diabo, quando a gente peca, ele vem e acusa a gente. Agora você errou, você é uma adúltera. E aí eu comecei a ficar com aquilo na minha cabeça e eu queria falar depois, só que eu também não consegui falar depois. E eu lembro que teve um dia que o meu marido chegou em mim e ele falou, Dai, tá acontecendo alguma coisa? Porque eu tô sentindo algo estranho. Como a gente é ligado espiritualmente, ele sentiu, né? E eu, naquele momento, eu poderia ter falado, só que eu não consegui falar. Então eu falei, não tá acontecendo nada, não, é impressão sua, não sei o quê. Beleza, se passaram aí uns 10 dias, mais ou menos, 15 dias, eu continuei, tá, gente? Esse foi o meu erro também. Eu tava encantada. Quando a gente tá apaixonado, a gente parece que tá drogado, né? A gente tá drogado, a gente tá vivendo aquela adrenalina, aquela loucura, aquela... sabe, tipo, aquela aventura, tudo é bonito, tudo é lindo, sabe? A gente esquece da nossa família, a gente esquece da nossa casa, a gente esquece de tudo que Deus nos deu e a gente troca, né? Por aquilo que o diabo tá colocando ali na nossa mente, na nossa frente, né, no caso. E aí eu continuei ficando com essa pessoa. Não foi nenhuma nem 2 vezes, foram várias vezes, gente. Eu até perdi a conta. Eu não me, como que falo? Eu não fico feliz de falar isso, gente. Só que eu tô sendo muito sincera aqui. Eu tô falando toda a verdade pra vocês. Não pense que eu estou falando isso daqui com a maior alegria do mundo, porque isso é vergonhoso pra mim. Me expor aqui, olhar pra vocês e falar, gente, eu traí meu marido mais de uma vez. Isso é vergonhoso, gente, tá? Isso não é bonito. Eu me arrependo muito. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. Só que hoje eu tô começando a entender
o que tá acontecendo na minha vida, só que isso eu vou falar mais pra frente. Enfim, aconteceu isso, e aí eu ficando com essa pessoa, ele deixou um chupão aqui no meu pescoço de propósito, porque ele queria acabar com o meu casamento, né? Ele sabia que eu não ia ter coragem de falar pro meu marido, e várias vezes ele falava, vai, termina, vamos ficar junto, e eu não. E aí ele fez isso de propósito. Chegou um certo dia que meu marido estava em casa, estava pagando as contas, eu lembro disso perfeitamente. Foi um dia muito triste, né? Muito triste mesmo. E aí ele viu esse chupão. Eu até tentei esconder a cabeça da pessoa, gente. Eu corri, eu vi que ele olhou pro meu pescoço, eu corri pro banheiro, quarto, não lembro. Peguei uma base e passei aqui pra tentar esconder, né? E aí que quando eu voltei, ele, o que você passou no pescoço? Aí eu já gelei. Gente, eu não tive reação, sabe? Tipo, eu comecei a chorar. Aí ele, tipo, eu não acredito que você fez isso. Aí, tipo, ele foi pro quarto, eu não lembro direito como que aconteceu, eu só sei que ele me mostrou a mão dele assim, ele tava tremendo. Ele tirou a aliança, né? E aí ele ficou muito magoado, eu não lembro na hora direito. Só sei que eu lembro que eu falei pra ele, tipo, como se a culpa fosse dele. Eu falei, a culpa é sua, porque você... Olha o jeito que você me deixou, tipo, eu tô carente, você não me dá atenção, sabe? Tipo assim, eu tentei jogar toda a culpa em cima dele, sabe? E aí eu lembro que depois disso, só resumindo, tá, gente? Porque tem muitos detalhes. Depois disso, ele me perdoou. Ele me perdoou, gente. Só que eu não dei valor pra isso, né? Tanto que eu tentei até sim me afastar da outra pessoa, só que eu não consegui. Eu não consegui me afastar dessa pessoa. E aí eu continuei errando, gente. Continuei errando, continuei ficando com essa pessoa. E nesse período, eu e ele, né, o meu marido, a gente ainda morava juntos. Nós morávamos juntos ainda, a gente tentava. Ele sabia, às vezes, que, né, eu estava com essa pessoa e ele aguentou, né, essa situação por um tempo. E eu tentei, gente, sabe, na época, assim, só que, não sei, eu acho que eu caí num laço tão perfeito do diabo que eu não enxergava a merda que eu tava fazendo, sabe? E aí que teve uma certa época que ele, né, tipo, me traiu também, né? Ele começou a conversar com várias meninas, tanto que ele já conversava, né? Mas assim, ele começou a seguir um monte de mulher, ele começou a conversar com várias meninas e tal, e assim, deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada. Uma vez eu fui pra São Paulo ficar com a minha família, teve um casamento da minha prima, eu fui pra lá, e aí duas amigas minhas, que é lésbica, elas são um casal de lésbica, elas tinham o desejo, a fantasia de fazer um trisal com um homem, né? E elas escolheram o meu marido e ele topou. Gente, na época eu fiquei muito mal com isso. Muito mal, porque, tipo assim, na minha cabeça eu fiquei, nossa, eu traí você porque eu me apaixonei, né? Agora você não, você fez safadeza, você se aproveitou que eu fui pra São Paulo e fez sexo a três com elas. E elas que me contaram, elas chegaram em mim. Como que você descobriu, Daiane? Elas chegaram em mim e falaram que fizeram isso com ele e que na hora lá não foi muito legal porque ele chorou, não estava conseguindo. Enfim, só sei que depois eles conseguiram e fizeram, e eles tinham jurado lá, os três, que não ia falar pra mim, né? Só que elas tiveram a consciência e chegaram em mim, ficaram com a consciência pesada, né? E falaram pra mim, tanto que no dia eu acordei ele, eu tinha saído com elas pra beber num barzinho. Cheguei, acordei ele,
falei, meu Deus, você me traiu. E a gente, nessa época, eu já tinha parado de ficar com esse menino e eu tava realmente tentando com ele, sabe? Tava tentando. E aí eu falei, eu sou meio idiota mesmo, porque você fez isso com as minhas amigas. Tipo assim, você fez com as minhas amigas, cara, e você não ia me contar. Só tô sabendo porque elas me contaram, sabe? Tipo assim, gente, é uma coisa que eu fiquei, tipo, na época, e tipo assim, muito chocada, sabe? Não esperava que ele fosse fazer isso. Por mais que ele estivesse magoado, né? Ele se vingou de mim, foi um jeito dele se vingar de mim. Mas eu fiquei muito chateada porque minhas amigas, né? Sei lá, na época eu fiquei assim. Hoje eu já perdoei elas, na época mesmo eu já perdoei. E, tipo assim, na época também uma coisa que eu fiquei meio assim foi porque eles fizeram sem camisinha. E a minha amiga, por ser lésbica, não toma anticoncepcional, nada do tipo. Ficou com suspeita de gravidez dele. Aí pensa como que eu fiquei, gente, foi uma coisa assim terrível que aconteceu. Graças a Deus não teve nada depois, ela descobriu que não estava grávida, mas foi um momento ali de tensão, sabe? Aí ele me pediu perdão, ele não, me perdoa. Realmente elas me chamaram e eu na hora fui e tal, mas me perdoa, eu fui, chorei, tava tomando banho, depois eu perdoei ele. Só que tipo assim, gente, depois de tudo isso, a gente foi se esfriando, porque é óbvio, né, gente? A gente já tava frio antes de tudo acontecer, já tava uma merda, vamos supor assim, sabe? O casamento já não tava legal. Aí depois que acontece isso, eu traí ele me traiu. Aí, tipo, sabe? Tipo, não tem conexão. O diabo já tava ali no meio, já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer, né? Chegou uma época e eu voltei a falar com essa pessoa, a ficar com essa pessoa, e aí ele resolveu sair de casa, né? Ele saiu de casa, ele foi morar na casa do pai dele, na chácara, e me deixou aqui em casa. E aí que, tipo, depois que ele saiu de casa, eu entrei em depressão. Eu tentei tirar minha própria vida, acho que algumas pessoas já sabem disso. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, porque é outro testemunho que eu tenho que contar. Mas nessa época eu fiquei muito mal, e aí que eu me afundei mesmo, sabe, na bebida. Graças a Deus só não entrei pras drogas, mas assim, levando pro lado espiritual agora, gente, tipo, o diabo ele conseguiu destruir o meu casamento. Eu não vigiei muitas coisas e ele também não. Eu não fui uma mulher sábia. Na Bíblia tá escrito que a mulher tem que ser uma mulher sábia, né? E eu não fui essa mulher. Em muitos momentos, sabe? E ele também não foi um sacerdote do lar, porque ele não zelou por mim. Ele zelava pela casa, pelas contas, né, da casa. Agora, pela mulher, ele não elogiava, ele não cuidava, ele não beijava, ele não namorava comigo, sabe? Eu era, tipo assim, eu era pra ser a prioridade dele e ele me deixou pra segundo plano, né? Ele inverteu. Então, tipo assim, ele deixou de fazer coisas, eu deixei de fazer coisas e o diabo entrou nesse meio aí e conseguiu destruir meu casamento. Nesse tempo, depois que ele saiu de casa, a gente ainda teve algumas recaídas. Eu fui atrás dele várias vezes, né? Só não fui mais porque a maioria das vezes que eu ia, eu sentia ele muito frio e ele me rejeitava, e eu tenho um trauma por isso, sabe? Pelo meu ex, que foi o cara que eu perdi a virgindade. Ele foi a pessoa que eu mais corri atrás, mais me rastejei na vida. E aí eu disse que eu nunca mais ia rastejar por homem nenhum. E eu não consegui ficar me rastejando pelo meu marido, né? Talvez se eu tivesse rastejado mais, não sei se a gente estaria junto, mas eu, tipo assim, na minha cabeça, eu tinha feito tudo o que eu podia fazer, né? E aí a gente teve várias recaídas, só que acabou que ele não quis mais mesmo, sabe? Tipo, a gente ainda tentou
algumas vezes, só que aí teve uma vez que essa pessoa que eu tava me relacionando postou uma foto nossa, uma foto que não era recente, mas postou, ele viu, meu marido, e isso magoou ele mais uma vez de ver a gente ali junto, né? Porque na época, gente, que ele foi embora, que ele saiu de casa, eu assumi essa pessoa, né? Eu postei nas redes sociais que eu tava namorando. Foi tipo assim, muitas coisas, sabe? Que aconteceu nesse tempo. Eu cheguei realmente a namorar com essa pessoa. Essa pessoa, ela me pediu em namoro. Não foi uma pessoa que só quis ter relação ali comigo, sabe? Ele realmente me amava, sabe? Queria algo sério comigo, então me apresentou pra família, me apresentou pra todo mundo, né? Me levava pra vários lugares, então, tipo assim, era uma pessoa que realmente queria algo sério comigo. E eu comecei a namorar com ela, a gente se assumiu nas redes sociais, só que eu nunca ficava confortável do meu ex ver, tipo assim, sabe, do meu marido ver. Eu não gostava de postar foto com essa pessoa, eu sempre me senti desconfortável, porque eu sempre amei, né? E por mais que eu já tinha machucado, eu vou querer machucar mais, porque eu sei que quando ele visse foto minha, qualquer coisa assim do tipo com a outra pessoa, ele ia ficar magoado, então eu tentava evitar ao máximo que isso acontecesse. Aí teve época que a gente parou de se seguir, depois a gente se seguiu de novo, e a gente tava ali nessa conversa, ensaiando uma volta. Não foram tentativas, eu não posso dizer, porque teve uma vez que eu fui atrás dele, vamos tentar, ou a gente se divorcia. Teve uma vez que eu fui atrás dele pra falar isso, sabe, de divórcio, que a gente não podia continuar do jeito que tava. E aí ele não quis se divorciar. Ele, não, vamos esperar mais um pouquinho. Tanto que nesse dia eu até dormi com ele, a gente dormiu junto, a gente teve uma noite maravilhosa, foi muito bom. E aí eu pensei que a partir dali ia, sabe, fluir. Eu pensei que ia fluir, só que acabou que não fluiu, porque ele nunca vinha atrás de mim. Nunca, sabe? Era sempre eu que tinha que mandar uma mensagem falando que queria ver ele, aí eu acabava indo lá, dormia com ele, na onde ele tava morando, né? E aí, tipo, que isso foi me desanimando. E aí, acabou que a gente realmente se afastou, né, por completo. Só que quando ele me falava sobre divórcio, porque teve o período que ele estava decidido realmente a se divorciar, e toda vez que ele falava, gente, de divórcio, doía no meu coração, sabe? E eu tenho certeza que essa dor não é uma dor minha, é uma dor de Deus. Porque teve uma época que eu também não queria meu casamento. Eu não queria meu casamento, gente, mas eu não tava nem aí. Tipo, acabou mesmo, já era. Só que Deus colocou em mim, sabe, esse desejo de restaurar, de correr atrás e de primeiro, né, tipo assim, em primeiro lugar voltar pra Ele, porque eu estava totalmente fora, né, longe do padrão de Deus ali, fora dos caminhos de Deus. Então, toda vez que ele falava sobre divórcio, gente, me doía e eu não queria de jeito nenhum. Lutei até o fim pra isso, né? Falava pra ele que não, vamos tentar. Deus é contra o divórcio, Deus não é a favor, Deus é a favor da família. Quem quer ver a destruição de um lar, de uma família, você sabe quem é, que é o diabo. E, tipo assim, gente, eu tive que aceitar, porque ele entrou pelo divórcio litigioso, né? E aí eu fui obrigada a divorciar, tanto que hoje eu estou divorciada, nós estamos divorciados. Foi dia 7 de abril, agora, o divórcio. E infelizmente aconteceu isso, né? Não era algo que eu queria que acontecesse. E eu acredito que não é o fim, né, gente? Não é o fim do meu casamento. Eu acredito que Deus tem planos, eu acredito que Deus tem o trabalhar dele, Deus tem o mover dele. Todas as coisas erradas que eu fiz, gente, Deus sabe que eu me arrependi, que aquela Daiane que fez aquele monte de coisa errada, hoje não existe mais, sabe? E eu agradeço a Deus
por isso, porque eu acho que se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu estaria até pior do que eu estava. Há um ano atrás, eu era uma Daiane totalmente diferente do que eu sou hoje, sabe? Então tem coisas que vêm na nossa vida que é pra nos acordar, sabe? Eu sei que vai ter gente aqui falando, você não presta, você errou porque você quis, como que fala, traição é pessoa que não tem caráter, traição é uma escolha, não sei o que mais. Tudo bem, você tem a sua opinião, você pode ter a sua opinião, pode falar, se você é uma safada, não sei o que mais. Gente, traição, eu tô aprendendo, depois que eu tô passando por tudo isso, o que eu mais vejo é vídeo sobre restauração, sobre casamento, sobre divórcio. E hoje eu entendo que casamento, traição, é espiritual. Tudo é espiritual. A gente realmente faz escolhas na nossa vida, mas influenciado pelo mal. Porque a Daiane que eu sou e que eu sempre foi uma Daiane com caráter, entendeu? O meu erro não define quem eu sou, né? Eu não sou uma pessoa sem caráter, gente. Eu não sou uma pessoa safada, uma pessoa que quer fazer o mal pro outro. Eu não quero. Você acha que eu queria magoar meu marido? Se eu tivesse na minha consciência de serva de Deus, se eu tivesse ali servindo a Jesus, se a gente tivesse colocado Jesus como centro do nosso casamento, como centro do nosso relacionamento, vocês acham mesmo que eu ia fazer uma coisa dessa? Não ia, entendeu? Hoje eu tenho essa consciência, hoje eu entendo que tudo que eu fiz, tudo, foi influenciado pelo mal, porque eu não estava debaixo da graça, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E não só eu, ele também, né? Ele não era uma pessoa que bebia, que fumava, igual eu, né? Mas ele tava ali, sempre escutando música do mundo, sempre fazendo coisas erradas, fazendo piadinhas, né, que não agrada a Deus. Não estávamos indo pra igreja, a gente nunca abriu uma Bíblia em casa, nós dois. Nunca fizemos, sabe, tipo assim, Deus é o Senhor e nós, sabe? Então, tipo assim, a gente deu muita legalidade. A gente deu muita brecha pro diabo entrar na nossa vida e fazer o que ele queria fazer, entendeu? Hoje eu entendo isso, hoje, né? Mas enfim, gente, resumindo, é isso. Só que, igual eu falei pra vocês, não tá sendo fácil pra mim, só que Deus tá me confortando, eu não perdi a esperança, e eu acredito que tudo isso vai gerar um testemunho da minha vida. Gerar testemunho dói, né, gente? Quem é cristão sabe que gerar testemunho dói. Não é fácil, às vezes a gente não entende. Poxa Deus, por que aconteceu tudo isso? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Sabe? Por que o Senhor não abriu os meus olhos antes de eu fazer merda, né? Só que a gente não entende, né? E eu acredito, gente, na restauração do meu casamento. Eu acredito porque eu tenho pessoas próximas a mim com esse testemunho. E eu já vi também testemunho de outras pessoas, de casais que chegaram a se divorciar e Jesus, né, restaurou. Jesus, gente, ele é a favor da família, ele é o próprio restaurador, né? Deus mandou Jesus para restaurar todas as coisas, porque a gente estava perdido, né? Pra gente não tinha mais jeito. Só que Jesus veio e restaurou todas as coisas. Então, ele é restaurador, ele é mestre em restaurar situações que a gente não vê mais solução. E eu agradeço a Deus, gente, de verdade. Eu agradeço a Deus por eu estar aqui nesse deserto, passando por tudo isso. Não é fácil. Igual eu falei pra vocês, hoje, eu olhando pra trás, se eu pudesse mudar muita coisa, eu mudaria. Só que eu acredito que eu não estaria com a mentalidade, eu não estaria servindo ao Senhor. Eu acho que eu estaria até pior do que eu estou hoje, né? Eu seria uma Daiane, vamos supor assim, muito pior, né, do que eu já estava, né? Misericórdia. Mas enfim, gente, eu sei que esse vídeo já tá enorme, mas vamos lá.
Eu vou listar aqui, eu já falei com vocês algumas coisas, mas eu listei aqui os meus erros como esposa, né? Que foram algumas coisas que a gente teve muitas conversas. Esse vídeo aqui, gente, é o resumo do resumo, tá? Porque aconteceu muita coisa. Mas assim, eu cheguei nele e falei, por que você não me elogia mais? Por que você não tem mais carinho por mim? Tinha vezes que eu falava assim, você tem tesão por mim ainda? Você sente vontade de transar comigo? Você me acha bonita? Você me acha gostosa? Por que você não demonstra isso, sabe? Tipo, e aí eu ficava sem entender. E aí teve uma vez que ele me falou, né, os motivos dele. Que era, às vezes ele chegava em casa e eu tava com louça ali na pia, né? E na minha cabeça eu ficava, eu já arrumei a casa toda, quando ele chegar do serviço, ele lava a louça. Gente, hoje eu entendo que esse é o papel da mulher. Eu já não trabalhava. Que custava eu arrumar a casa inteira pro meu marido, né? Lavar a loucinha, arrumar a casa eu arrumava, tá? Mas tinha vezes que eu realmente ficava com preguiça de lavar a louça e eu pedia pra ele lavar. Isso era uma coisa que ele ficava chateado, né? Tipo, poxa, já trabalhei o dia inteiro, tem que chegar em casa e lavar a louça, né? Isso eu realmente concordo com ele. Hoje eu enxergo assim, antes eu não enxergava, antes eu achava, não, tem que ajudar também, né? Enfim, outra coisa também que ele falava pra mim era que eu não trabalhava fora e de ser companheira. Nesse quesito assim, tipo, igual eu falei, que ele nunca deixou faltar nada em casa. E realmente, gente, ele nunca deixou faltar nada em casa. Só que se eu trabalhasse fora, o dinheiro que entrasse, eu iria agregar em outras coisas. Por exemplo, tanto que a gente teve que vender o nosso carro, porque o dinheiro que ele ganhava não era suficiente. Entendeu? Não era suficiente para suprir todas as coisas. Então, tipo, ele me cobrava nesse quesito, que ele falava que eu não era companheira dele suficiente para isso. E aí hoje eu também entendo um pouco esse lado, sabe? Que realmente eu poderia ter arrumado um trabalho, porque o YouTube ele também não tava dando mais certo, não tava ganhando dinheiro igual antes, então acabava que fez, né, muita falta nesse quesito. A gente nunca conseguia fazer uma viagem, ir para um restaurante melhor, alguma coisa assim, sabe? Fazer algo de casal. Porque quando a gente é casal, a gente tem que fazer essas coisas, a gente tem que sair da rotina, entendeu? Isso é necessário. Outra coisa também que ele falou pra mim, que ele ficou muito magoado e eu também nunca esqueço, que era o quê? Uma vez ele me pediu pra eu lavar o carro com ele e eu falei não. E ele ficou magoado com isso, sabe? Tipo, só que isso foi lá em São Paulo, não foi nem aqui. Só que é uma coisa que ele guardou no coração dele, tipo assim, ele ficou magoado, tipo assim, poxa vida, né? Poderia ter me ajudado a lavar o carro. E eu poderia realmente ter ajudado. Só que na época eu não quis, sabe? Tipo, então teve coisas minhas que desagradavam ele. Eu compreendo sim ele ficar chateado com essas coisas. Porém, eu não consigo entender que, tipo assim, por essas coisas ele parava de me beijar, por essas coisas ele não tinha vontade de transar comigo, por essas coisas ele não me elogiava, não me dava um beijo na boca, sabe? Aí eu ficava pensando também, caraca, né? Tudo bem, cada um tem seus motivos, né? E o deles, tipo assim, pode até ter mais, mas os que eu lembrei que foram os mais marcantes pra mim, que foi quando a gente teve essa conversa e ele me falou, foi isso. Agora, eu listei aqui, tá, gente? Brechas, né, que eu dei como esposa que hoje eu não faria, né? Vamos lá. Sair pra balada com amigas. Gente, ele nunca me proibiu de nada. Tanto que naquela época eu era uma pessoa assim, vou fazer e pronto. Eu acho que ele nem implicava comigo justamente para não gerar uma discussão, sabe? Ele sempre foi muito quieto, muito a favor de não brigar. Então, realmente, era errado. Uma mulher casada, gente, tem outros tipos de atitude. E eu não tava tendo,
né? Tanto que não foi uma vez, foram várias vezes que eu fui pra balada com as minhas primas, com as minhas amigas. Fiz coisa errada lá? Não. Nunca fiz coisa errada. Todos os caras que chegavam em mim, eu dava fora, falava pra ele. Mas é legal? Hoje eu entendo isso. É legal uma mulher casada ir pra balada e deixar o marido em casa? Eu chamava ele pra ir. Só que ele não gostava e eu ia sozinha. Hoje eu entendo que isso é errado. Que eu pequei nisso, sabe? Não deveria fazer essas coisas. Levar amigas pra dentro de casa. Outro erro meu também, gente. Levar amigas pra dentro de casa. Hoje eu jamais faria isso, sabe? Porque querendo ou não, a gente abre brecha, né? Outra coisa que eu fiz, que eu nunca fiz esse vídeo porque eu tenho certeza que foi Deus que não permitiu, que foi fazer homenagem. Lembra que eu falei pra vocês que a gente fez homenagem? A gente... Ali, gente, hoje eu entendo, ali a gente adulterou também. Primeiramente contra Deus e um contra o outro. Mesmo a gente concordando, mesmo eu que tô querendo, a gente adulterou, a gente errou contra Deus. A gente fez coisa feia, sabe? E eu lembro que nesse dia do homenagem, quando acabou tudo, eu chorei. Eu chorei, sabe? De arrependimento mesmo. Eu nunca falei isso pra ele, mas eu me arrependi de ter feito, sabe? Outra coisa também, já relacionado a isso, era sentir prazer em ver meu marido com outra. Gente, isso a gente olha aí hoje, assim, eu vejo hoje, é tão demoníaco isso, é tão sujo, é tão podre. Eu senti prazer de ver meu marido com outra pessoa, sabe? Tipo, eu senti prazer. Eu sentia prazer, tanto que eu quis fazer homenagem, sabe? Só que isso é errado, gente, diante de Deus, isso é nojento. E aí, tipo, o diabo entrou, né? Demônios entraram ali na gente, a gente foi pro motel, a gente deu abertura. É muito forte isso, gente. A gente deu muita brecha mesmo. Eu também fazia muita festa em casa aqui. Eu até tenho vlogs aqui, né, gente, de socialzinha. Muitas músicas, bebida, droga. A gente fazia festa Halloween que a gente sabe que é oferecida a bruxa, a demônio. E eu trazia tudo isso pra dentro da minha casa. Tudo isso pra dentro da minha casa, gente. Vocês têm noção que eu não tinha noção nenhuma? Ai, gente, sério, que Daiane que eu era, Jesus. Que Daiane que eu era. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter aberto os meus olhos, porque hoje eu enxergo que tudo isso era errado, sabe, aos olhos de Deus. A gente trazia coisa ruim pra dentro da nossa casa, entendeu? É terrível, gente. Outra coisa, não orar com meu marido. A gente nunca tinha um momento de oração, vamos agradecer a Deus, vamos orar, sabe? A gente não tinha isso. Não buscar a Deus, não ir para a igreja, era raramente que a gente ia para a igreja, e Deus nunca foi o centro da nossa casa, né? Deus nunca foi o centro da nossa casa, e a pior brecha de todas que foi a traição, né, gente? Eu traí meu marido, cometi o adultério, não queria fazer isso jamais na minha vida, mas infelizmente com todas essas legalidades que eu fui dando brechas, o diabo entrou e aí colocou a cereja do bolo ali, né? Que foi a traição. E observação aqui, eu não respeitava meu esposo como Deus queria, né? Eu tinha uma cegueira espiritual terrível, gente. Uma cegueira espiritual assim, que hoje os meus olhos estão abertos. Hoje os meus olhos estão abertos e eu tô, tipo assim, muito grata a Deus. É estranho falar que a gente agradece pelo erro, mas Deus ensina a gente através do erro, né? E eu me sinto diferente hoje, gente, apesar de não querer, na verdade, ter tido essa mancha na minha vida, essa mancha no meu casamento. Eu acredito que tudo tem um porquê.
né? Eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, a gente não entende. Nossa, mas Deus vai permitir um adultério? É, Deus permite, gente. Deus permite para nos ensinar, pra gente ver que Ele é o centro da nossa vida. Que, tipo assim, a gente tem que trazer Ele pra nossa vida. A gente não trazia Deus pra nossa vida. A gente colocava outras coisas, sabe? Pessoas, festa, droga, bebida, sabe? A gente não colocava Deus como nosso principal, né? A gente colocava outras coisas. Então eu acredito assim, que quando a gente não coloca Deus como centro da nossa vida, uma hora Ele puxa, né? E ainda mais a gente, nós somos cristãos. Eu e ele, nós nascemos em berço evangélico, nossos pais nos apresentaram diante de Deus quando a gente era bebê. Então nós somos dele, né? No decorrer da nossa vida a gente se afastou. Só que aí Deus, a gente fala que é escolhido, não tem escolha. Uma hora Deus vai dando corda. Deus vai dando corda. Uma hora ele puxa, né? Tipo assim, o que é isso? Aí tem gente que fala, mas a gente tem livre-arbítrio. Gente, não existe. Pesquisa na Bíblia. Não existe essa palavra livre-arbítrio, né? É igual Jonas. Jonas não queria ir pregar em Nínive, né? E Deus vai sim. Ele colocou ele na boca da baleia e ele foi, entendeu? Então, tipo assim, é engraçado, né? A gente pensar, nossa, a Daiane agradece pelo que ela tá vivendo, pelo que ela viveu. Eu agradeço, gente, porque se não fosse por isso, eu não seria a Daiane que eu sou hoje. E igual eu falei pra vocês, eu acredito que Deus tem coisas grandes na minha vida ainda, no meu casamento, eu acredito, sabe? Mas eu preciso passar por isso, né? Eu preciso passar por isso e eu acredito que a minha vida é um testemunho. Tudo que eu tô vivendo é um testemunho, o meu casamento é um testemunho. Agora, pra finalizar aqui, gente, eu também listei, né, coisas que eu enxergava como erro, defeitos nele, né, no meu esposo, coisas que me incomodavam, né? Eu falei pra vocês os meus, né, os que eu lembro, deve ter mais, igual eu falei pra vocês, com certeza ele deve ter muito mais, mas assim, são os que eu lembro, né? Agora eu vou falar os erros dele como esposo, né? Vamos lá. Não me priorizar e sim o trabalho. Igual eu falei pra vocês, ele chegou aqui, ele focou totalmente no trabalho e esqueceu que tinha uma esposa, né? Não dar atenção e carinho, sexo 3 vezes no mês, 4 vezes no mês ali, e eu que ia atrás, tá, gente? Eu que ia atrás, senão ele não vinha. Claro, gente, não vou generalizar. Tinha vezes que ele me procurava assim, também não é, né? Não posso ser injusta. Mas assim, a maioria, 90% era eu, sabe? Outra coisa também que eu acho, eu não sei se ele ainda faz isso, eu acredito que sim, mas joguinho de celular. O meu esposo, gente, ele tem, né, esse vício assim de jogo de celular. Tanto que, igual eu falei pra vocês, às vezes eu chegava pra dar um beijo nele e ele se irritava porque ele tava jogando e acabava atrapalhando ele. E ele até falava, nossa, por que você não me beija depois? Parece que você faz de propósito, às vezes, só pra atrapalhar meu jogo, sabe? Tipo, às vezes eu nem percebia que ele tava jogando. Só que aí depois que eu comecei a perceber que se irritava ele, eu acabei parando, né, de ficar indo pedir beijo, tentando incomodar ele. E aí foi esfriando, né, no caso. Então, tipo assim, joguinho de celular, gente, pelo amor de Deus, é só por Deus esse jogo, porque a gente já brigou muito, muito mesmo, né? Hoje em dia eu não sei se ele continua jogando, mas na época isso foi uma coisa que também eu creio que atrapalhou muito a gente, sabe? A gente também, ele tipo assim, não me procurava pra beijar, nunca praticamente. Igual eu falei aqui, nem beijo na rua pra sair da rotina. Quando a gente ia comer lanche, né? Ah, vamos dar um beijo aqui e tal, nada. Outra coisa também que uma vez a gente brigou feio aqui dentro de casa foi ele ter amizade com mulher.
Ele tinha amizade com mulher no serviço, sempre teve, sempre falava tipo assim, ah, é normal, eu gosto de ter amizade com mulher, porque eu acabo entendendo, eu sempre trabalhei muito com mulher, e realmente, quando ele trabalhava em call center, quando a gente começou a namorar, era só ele de homem, se eu não me engano. E aqui também, ele sempre teve muita facilidade, sabe? Ele sempre foi muito simpático, só que eu não gostava. Eu achava que, tipo assim, por ele ser uma pessoa casada, ele tinha que ter um comportamento diferente, sabe? Igual, eu fiquei sabendo por uma amiga minha, que era casada com um amigo dele que trabalhava no mesmo lugar, que ele ia trabalhar junto com uma menina, que ele falava que era amiga dele. Tanto que depois que a gente teve a traição, que aconteceu tudo, ele tentou ficar com ela, ele deu em cima dela. Ela não ficou com ele porque ela não quis. E ele me mostrou a conversa na época. Então, tipo assim, ela me contou, olha, Dai, o Abner, ele fica indo trabalhar no ônibus, que eles vão trabalhar de ônibus, de empresa, sabe? Ele vai trabalhar do lado dela, volta trabalhando do lado dela, no mesmo ônibus, no mesmo lugar, assim, sabe? No almoço, senta junto. Cara, e eu falei isso pra ele, sabe? E ele, na época, não quis mudar, não quis parar de seguir a pessoa, achou que isso não tinha nada a ver. E eu falei pra ele que era uma coisa, tipo assim, que me incomodava, sabe? Ele poderia ter falado, não, tudo bem, né? Já que é uma coisa que te incomoda, eu vou te respeitar. Mas não, ele não fez isso. E aí que acabou que continuou com a amizade, e não só com ela, tá? Com outras pessoas também. Só que na época eu lembro que era uma pessoa que me deixou muito mal, porque eu tinha uma certa insegurança. E acabei que uma vez até joguei o celular bem na parede, a gente brigou feio, eu tinha tomado uma garrafa inteira de vinho nesse dia. Eu falei um monte pra ele que eu não queria ele com amizade com essa pessoa. E tipo assim, gente, eu, né, Daiane, eu acho que quando a gente tem realmente um compromisso com outras pessoas, você não tem que ficar tendo amizade, sabe? Hoje em dia eu penso assim, porque antigamente eu também não achava isso. Antes eu tinha até amizade com alguns homens também, só que não nesse nível, né? Mas tinha amizade com homens, e ele também sempre teve amizade com mulheres. A gente sempre teve, tipo assim, somos um casal diferente, um casal liberal, um casal que isso não tem nada a ver, entendeu? Enfim, são coisas que realmente hoje em dia eu não faria, não aceitaria jamais, sabe? E eu acho que é isso, gente. Outra coisa também que eu tenho observado depois, né, agora recentemente mesmo, tipo, igual eu falei pra vocês, que antes eu falava pra ele, vamos pra academia, vamos treinar junto, e ele falava que não queria. Hoje em dia ele tá treinando, hoje em dia ele tá super focado na academia. Eu fiquei até tipo assim, caramba, né, quando a gente tava junto, pensando, né, sozinha, quando a gente tava junto, por que não fazia essas coisas, sabe? Porque eu me cuidava pra ele, sempre me cuidei pra ele, fazia academia. Teve uma época da vida que eu fiquei meio parada, mas depois eu voltei, fiquei bem focada e chamava ele pra ir comigo, só que ele nunca quis, sabe? Então isso é uma coisa que me magoa, tipo assim, sabe? Eu fico, caraca, quando a gente tava junto eu não fazia, né? Mas, fazer o quê? E outra coisa, roupa também, que eu percebi que ele mudou o estilo dele, sabe? E antes eu falava, tipo, se arruma um pouquinho melhor e tal. Hoje em dia se arruma super bem, do jeito que eu gosto. Ai, gente, é tão difícil isso, meu Deus. Mas a gente fica assim, caraca, quando tá junto com a pessoa não faz, né? Deve ter coisas também que eu deixei de fazer, que hoje eu faço, não sei. Mas eu sempre fui muito bonita, né, gente? Sempre fui muito bem cuidada, graças a Deus, não tenho do que reclamar. E assim, acredito que é isso. Foram coisas que eu e ele deixamos de fazer, estávamos fora da presença de Deus, e o diabo fez o que fez. Não quero justificar também tudo, porque eu sei do meu coração. Eu só tô fazendo esse vídeo mesmo, gente, igual eu falei, porque eu tô dando uma justificativa pra vocês pela curiosidade
E também porque eu sei que tem muitas pessoas que torcem por mim, torcem por nós, né? Que acompanhava o casal, que gostava da gente junto. Então é mais por isso mesmo que eu tô falando. E é uma forma de testemunhar, né? Eu espero que um dia eu venha aqui fazer um vídeo da restauração, né, do nosso casamento. E eu quero falar mais sobre esse assunto aqui no canal, porque eu sinto que Deus tem me chamado para isso, né? Igual agora, eu gravei esse vídeo, tô confortável, tipo assim, eu não tô... Claro que é vergonhoso, né, gente? É vergonhoso eu falar, ó, gente, eu traí. Mas assim, eu tô feliz de estar falando. E eu espero, gente, que se você aí do outro lado tá passando dificuldades no seu casamento, se você acha que tá mais ou menos nesse quesito que eu estava, vigia, ora, tem misericórdia, gente, busca a misericórdia de Deus, não erra, porque o arrependimento, gente, é triste, o pecado é triste, a gente colhe, só Deus sabe o que eu tô pagando, o que eu tô colhendo, porque a gente colhe, a gente errou. Deus perdoa? Deus perdoa, mas a gente colhe, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E o preço é alto. O preço é alto, gente. Entendeu? Então, que Deus, né, venha te fortalecer. Eu não sei se esse vídeo vai fazer diferença na sua vida, né? Igual eu falei, esse vídeo aqui eu não quero que seja de ataque, não quero que seja irônico, não quero que seja debochado. E não foi, né? Eu falei realmente o que estava no meu coração. Quis ser o mais sincera possível dos dois lados, né? Se eu deixei faltar alguma coisa ou exagerei, me perdoa. Mas eu acredito que eu falei tudo que eu tinha que falar, igual eu falei no começo, eu orei antes de começar esse vídeo e eu queria que cada palavra que saísse da minha boca fosse direcionada pelo Espírito Santo. Então é isso, esse foi o porquê que o meu casamento acabou. É óbvio que tem muito mais coisas, né? Igual eu falei, isso aqui é um resumo do resumo, mas é um assunto que eu quero trazer mais porque eu acredito que Deus vai me usar, né? Deus vai usar a minha vida para fortalecer a sua vida aí, o seu casamento, o seu noivado, né, gente? Então, eu acredito que Deus tá começando uma nova história aqui através desse vídeo, através da minha vida. E eu tô muito feliz mesmo. E eu acho que é isso, gente. Acho que eu já falei demais, meu Deus. Mas eu espero que vocês tenham gostado, entendido, né, o porquê. Se tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então manda lá. E comenta aqui também que eu vou responder nos próximos vídeos. Eu vou fazer um vídeo respondendo, porque eu sei que vai ter muita dúvida ainda. Mas... é isso, gente. Eu só peço a oração de vocês. Continuem orando por mim, por nós, tá? Orem pelas nossas vidas. Eu acredito que Deus tem coisas grandes na minha vida. E um dia eu vou testemunhar. Um dia eu vou testemunhar, amém? Ai, gente, é isso. Eu acredito que eu falei tudo. Acho que eu falei tudo. Será que eu falei tudo? Só pra deixar claro, tá, gente? Eu não estou romantizando traição. Tudo que eu fiz foi errado, tá? Mas graças a Deus que a misericórdia do Senhor me alcançou, que eu consigo enxergar esse erro e reconhecer esse erro, sabe? Porque tem pessoas que infelizmente não reconhecem, né? Não quer mudança. Eu quis mudança, gente. Talvez demorou um pouco, né? Mas tudo é no tempo de Deus, né? Deus sabe o trabalhar dele na nossa vida. Então eu acredito que eu estou nesse processo de mudança de dentro para fora. Agora é o Espírito Santo que habita em mim. E hoje eu sou uma nova mulher, graças a Deus. Eu tô muito, muito feliz. E é isso, né? Aguardem, porque dá vontade de ficar falando e falando aqui, gente. Porque o que Deus faz na nossa vida, a gente dá vontade de gritar pro mundo inteiro, né? Mas nós vamos continuar esse assunto, tá bom? Mas num próximo vídeo. É isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.